Olá, você meu amigo, minha amiga aqui do Tec Concursos, como tá? Tudo bem? Professor Bruno Lira aqui para que a gente possa iniciar mais uma aula do nosso curso da Lei 9784/99 dentro da nossa disciplina de Direito Administrativo. Gente, seguinte, novo tópico, vamos trabalhar agora. Vamos falar sobre os recursos na Lei 9784. A Lei 9784 trata sobre o processo e o processo tem recurso. Após a decisão pela autoridade, o interessado pode recorrer para a autoridade superior, tá? É o que diz aqui o item 12.1.9 do recurso administrativo e também da revisão, do artigo 56 a 65. Vamos voltar, a gente tratou sobre esse esquema aqui lá na aula de trâmite, né? Trâmite processual, a gente viu esse esqueminha e a gente foi até aqui, ó. A gente viu tudo isso daqui até essa parte de julgamento, eu fico com vocês, né? E a gente viu que a autoridade julgadora, ela tem até 30 dias para tomar uma decisão no processo, para decidir. Esses 30 dias podem ser prorrogáveis por mais 30 dias, mediante uma decisão fundamentada, justificada para a prorrogação. Beleza. Depois do julgamento, professor, o que é que pode acontecer? Ora, depois do julgamento, a gente pode ter um recurso. Como é que vai ser o recurso? O recurso vai ser o seguinte. Após o julgamento ser feito, o interessado ele tem até 10 dias para recorrer. Esse prazo de 10 dias é contado da ciência ou da divulgação oficial da decisão. Então, após a decisão, dentro do processo administrativo, o interessado no processo, o cidadão, o administrado, ele tem, a partir do dia da decisão, ele tem até 10 dias para recorrer. A partir de quando? A partir do momento que ele toma ciência da decisão ou a partir do momento em que há a divulgação oficial dessa decisão, tá? Em um desses dois momentos, a gente tem um termo inicial de um prazo de 10 dias. Passou 10 dias, não pode mais recorrer. Dentro do prazo de 10 dias, pode ainda manejar o recurso. Eu quero abrir uma tela aqui para conversar com você. Deixa eu abrir uma tela nova aqui, uma tela em branco, porque eu quero conversar com você um ponto específico aqui, tá? Como funciona a logística desse recurso? Como é que funciona esse recurso? Funciona da seguinte forma, pessoal. Veja que existe um prazo de reconsideração de 5 dias. Então funciona da seguinte forma. Aqui nós temos, eu vou chamar de autoridade de primeiro grau. Por que primeiro grau, professor? Porque é aquela que emanou a decisão no processo. Aqui eu tenho um interessado. Aqui eu tenho uma autoridade de segundo grau, uma autoridade de terceiro grau e assim vai. Beleza. O que é que vai acontecer aqui? Vejam só. O interessado, ele teve uma decisão contra si, decisão essa tomada pela autoridade de primeiro grau. Essa autoridade decidiu indeferindo um pedido formulado, por exemplo, indeferimento de um pedido formulado pelo interessado, pelo particular. Esse interessado particular, ele pode fazer o quê? Ele pode apresentar um recurso. Mas o recurso, gente, muito cuidado com o que eu vou te falar aqui. O recurso, ele vai ser julgado pela autoridade superior, tudo bem. Mas ele não é encaminhado, ele não é dirigido pelo interessado diretamente para a autoridade superior, não. O interessado, ele vai encaminhar esse recurso por intermédio da autoridade que proferiu a decisão. Olha que interessante. E aí ele vai encaminhar esse recurso. Ele tem quantos dias? Ele tem 10 dias para enviar um recurso, a partir do momento da ciência ou da divulgação oficial. Beleza. Professor, não entendi. O interessado manda um recurso para a autoridade de primeiro grau, mas não foi esta autoridade que indeferiu o pedido dele? Foi. Mas é porque aqui a lei fala, pessoal, que essa autoridade de primeiro grau, ela vai analisar uma eventual reconsideração. O que é isso, professor? Essa autoridade, ela vai ter a oportunidade de mudar de ideia, de mudar sua decisão. Ela tem quanto tempo para isso? 5 dias. Então a lei fala que a autoridade de primeiro grau, essa que proferiu a decisão, ela recebe o pedido de recurso, ela vai analisar se ela muda ou não muda a decisão dela. Se ela mudar a decisão dela, beleza, perfeito, tá tudo certo. Mudou a decisão e acabou ali o processo. O interessado gostou que ele mudou de decisão e acabou. Agora, se dentro do prazo de 5 dias
ela não mudar de decisão, ou seja, se dentro de um prazo de 5 dias ela não reconsiderar sua decisão, aí ela deve enviar o processo para a autoridade superior. O recurso vai ser enviado para a autoridade superior. Para a autoridade superior. Essa autoridade superior, ela tem quanto tempo para decidir o recurso, professor? Decidir o recurso. Decidir o recurso. Ela vai decidir o recurso em 30 dias. Prorrogável por mais 30. É o mesmo prazo do julgamento, tá? Essa autoridade de primeiro grau, ela não teve 30 dias para julgar também? Julgamento. Deixa eu colocar de outra cor aqui, do cor azul, para a gente não confundir. Ela teve para julgamento do processo. Ela teve 30 dias. Prorrogável por mais 30, mediante decisão fundamentada. Beleza, ela julgou e indeferiu o recurso do interessado. O interessado recorreu dentro de um prazo de 10 dias. Essa autoridade de primeiro grau, ela analisou uma eventual reconsideração. Se ela não reconsiderar, ela envia o recurso para a autoridade superior. Essa autoridade superior tem até 30 dias para decidir, prorrogável por mais 30. E aí, depois que ela decide, a sua decisão vai ser enviada para o interessado. Esse interessado, se ele não gostar da decisão da autoridade de segundo grau, a mesma coisa, ele vai recorrer. Recorrer para quem? Para o terceiro grau, autoridade superior. Mas aqui é o mesmo sistema. Que sistema? Ela vai mandar o recurso para a autoridade que proferiu a decisão, que foi essa autoridade de segundo grau. Opa, deixa eu ajeitar isso daqui. Deixa eu colocar isso daqui. Ok. Então vejam só. Esse interessado, ele vai recorrer da decisão da autoridade de segundo grau? Vai. Mas ele manda para essa autoridade que proferiu a decisão. Essa autoridade superior, da mesma forma, ela vai ter 5 dias para reconsideração, para analisar a reconsideração. Ela vai analisar uma eventual reconsideração em 5 dias. Não é 5 dias mais 5, é só 5 mesmo, tá? Se ela não reconsiderar, o que é que ela faz? Ela envia o recurso para a autoridade superior. Recurso para a autoridade superior. Essa autoridade superior também vai decidir em 30 dias. Prorrogável por mais 30. Professor, essa autoridade superior, ela vai tomar uma decisão e essa decisão vai causar efeito aqui no interessado. Ok. Mas me diga uma coisa. Esse interessado, se ele não gostar dessa decisão da autoridade de terceiro grau já nesse processo, esse interessado ainda pode recorrer? Pode não. Não pode, pessoal, porque eu vou até ver com vocês aqui. Não pode porque a lei fala de maneira explícita que o recurso administrativo tramita por no máximo 3 instâncias. No caso, esse recurso já tramitou por 3 instâncias. Tramitou aqui na autoridade de primeiro grau, na autoridade de segundo e terceiro. Chegou no terceiro grau, a gente vai gerar a famosa coisa julgada administrativa. Coisa julgada administrativa. Já não tem como mais subir esse recurso. Ali já era, tá? Já era. Tranquilo? Beleza? Ok. Então, por esse motivo, recapitulando o que eu te falei, o interessado tem 10 dias para recorrer, a partir do momento da ciência da decisão ou da divulgação oficial da decisão. Quando ela recorrer, a autoridade que proferiu a decisão tem até 5 dias para reconsiderar. Deixa eu tirar minha imagem para facilitar aqui para você. Tem até 5 dias para reconsiderar. Se ela não reconsiderar, ela envia o recurso para a autoridade superior. Essa autoridade superior, ela vai decidir o recurso em até 30 dias, prorrogável por mais 30. Esse recurso, informação importante que eu não te falei ainda, ele independe de caução, tá, pessoal? Então vejam, para a autoridade, por exemplo, o interessado quer recorrer. Quando ele recorre, a administração pública não pode exigir assim, olha, para você recorrer, você tem que depositar aqui um valor X ou Y. Não pode. Não pode, porque o recurso independe de caução. O recurso tramita por no máximo 3 instâncias, assim como eu te falei. E o recurso tem efeito meramente devolutivo. Lembra que nós conversamos, tá, pessoal? A gente conversou sobre isso. A gente conversou sobre os efeitos de recursos. Quando a gente falou sobre suspeição, eu falei para você o que é um efeito devolutivo e o que é um efeito suspensivo. Lá na suspeição eu te falei que a regra é que o recurso vai ter efeito devolutivo. Aqui também.
O recurso, como regra no processo administrativo, gente, ele tem efeito meramente devolutivo. Isso quer dizer que quando esse recurso é feito, ele não suspende inicialmente, imediatamente, ele não suspende a decisão proferida pela autoridade. Enquanto o recurso é julgado, a decisão proferida pela autoridade, ela vale e deve ser cumprida. Ok? Se você não lembra muito bem o que significa efeito devolutivo e suspensivo, vá lá na aula de suspensão que eu expliquei direitinho. Professor, em algum momento esse recurso pode ter efeito suspensivo? Pode. Em casos específicos, a autoridade pode conferir efeito suspensivo, mas a regra é que o efeito é meramente devolutivo. Ok. Gente, no processo administrativo também é admitido que haja revisão do processo. O que é uma revisão do processo, professor? Pessoal, a revisão do processo é quando o processo finaliza, o processo finalizou, lá na frente surgem fatos novos ou circunstâncias relevantes capazes de mudarem a decisão da autoridade administrativa. É um fato novo que lá atrás, pessoal, não existia. Por exemplo, o processo administrativo finalizou agora. Daqui a 10 anos, por exemplo, uma testemunha decidiu abrir a boca. Uma testemunha que antes estava com medo de falar, de prestar depoimento. Mas agora ela decidiu prestar o depoimento e falar toda a verdade. Quando ela presta o depoimento, fala toda a verdade, de quebra, por exemplo, ainda apresenta um documento probatório, isso é um fato novo. É um fato novo que não existia antes. É uma circunstância relevante capaz de mudar a decisão do processo. Então, nesse caso, a revisão pode ser feita, tá? Eu falei aqui, mesmo depois de 10 anos, para que haja revisão, gente, ela pode ser feita a qualquer tempo. O recurso não, tem que ser em até 10 dias. Em até 10 dias. Teve a decisão, tomou ciência, em até 10 dias recorre. A revisão não. A revisão é a qualquer tempo. Veja, a revisão ocorre quando a gente tem um fato novo ou circunstância relevante. A revisão pode ser feita a qualquer tempo, não tem prazo para que seja solicitada uma revisão. Ela pode ser feita a pedido ou de ofício, ou seja, a pedido, o interessado solicita, independentemente de quanto tempo passou, o interessado solicita que a revisão seja feita, ou de ofício. Ora, de ofício é quando a própria administração pública percebe que surgiu um fato novo ou circunstância relevante e a própria administração dá início ao processo de revisão. A revisão, muito importante, eu vou falar sobre isso com você lá na frente, mas a revisão não pode agravar sanção. Ou seja, não pode haver a reformatio impejus na revisão. Vamos falar sobre isso lá na frente. Ou seja, quando a revisão é feita, ela só pode melhorar a situação do interessado. Só pode melhorar. Não pode agravar uma situação, como é o caso de uma sanção. Tá? Alguns pontos importantes. Segundo a lei, o recurso administrativo, gente, ele é um recurso de legalidade ou recurso de mérito. Recurso de legalidade é quando eu, interessado, entendo que a decisão foi uma decisão ilegal. Recurso de mérito é quando eu, interessado, entendo que aquela decisão é inconveniente ou inoportuna. Beleza? Então pode ter recurso de legalidade ou recurso de mérito. Gente, o artigo 58, ele diz que tem legitimidade para interpor recurso, ou seja, ele traz quem são os legitimados para interpor recurso. Primeiro, os titulares de direitos e interesses que forem parte no processo. É aquela pessoa que já é interessada no processo. É aquela pessoa que já é parte no processo. Então ela pode recorrer. Quem mais? Aqueles, pessoal, que mesmo sem serem partes no processo anteriormente, mas cujos direitos ou interesses forem indiretamente afetados pela decisão recorrida. Então, foi tomada a decisão, eu não faço parte daquele processo, eu não estou qualificado no processo. Mas aquela decisão indiretamente me traz uma consequência, me afeta. Então, nesse caso, eu posso recorrer. As organizações e associações representativas do tocante a direitos e interesses coletivos, cidadãos ou associações quanto a direitos ou interesses difusos. Então, esses aqui, meus amigos, são aqueles que são legitimados para interpor recurso no processo administrativo. Tá? O artigo 60 traz informação importante também porque ele diz assim: o recurso interpõe-se por meio de requerimento, no qual o recorrente deverá expor fundamentos do pedido de reexame, podendo juntar novos documentos que julgar convenientes. Vejam só, primeiro ponto. O recurso interpõe-se por meio de requerimento.
não existe recurso de ofício. Na revisão, a gente viu que a revisão pode ser de ofício ou a pedido. Recurso não. O recurso ele só pode ser feito através de requerimento. É a pedido. O interessado pede que o envio de um recurso. Então, ele requer que o recurso seja julgado. Tá bom? No recurso, pessoal, o recorrente, que é o interessado, ele deve expor os fundamentos do pedido de reexame. Ele está pedindo que a decisão seja mudada. Por quê? Fundamenta. Fundamenta porque você acha que a decisão deve ser alterada. Quando ele recorre, ele pode juntar novos documentos sem problema nenhum. Olha, essa decisão está errada por causa disto, disto e disto. Está aqui uma documentação que prova que eu tenho razão. Pode juntar documentos sem problema nenhum. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo, eu já te falei isso. E eu te falei também, pessoal, que havendo justo receio de prejuízo, de difícil ou incerta reparação decorrente da execução, a autoridade recorrida ou imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso. Então, gente, em regra, não tem efeito suspensivo. Só que vamos supor que é uma decisão, pessoal, vamos supor. É uma decisão em um processo, e essa decisão, ela tem um teor de demolição de um imóvel, por exemplo. A decisão é no sentido de que o imóvel de João deve ser demolido. Aí João, meu Deus, não quero, vou recorrer. João recorre. João solicita que o recurso tenha efeito suspensivo. Nesse caso, pessoal, o recurso, a autoridade ela pode conferir um efeito suspensivo ao recurso. Por quê, professor? Porque, gente, nesse caso existe um justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução da decisão. Gente, vamos lá, João interpõe um recurso. Aí vamos supor que esse recurso tem efeito meramente devolutivo. A decisão vai ser cumprida. Qual é a decisão? Demolição. Enquanto o recurso está sendo julgado, a autoridade manda demolir o imóvel de João, a casa de João, por exemplo. Gente, nesse caso, a execução ela tem um prejuízo de difícil reparação. Porque a demolição foi feita. Mesmo que João ganhe o recurso, não tem como mais voltar atrás. A demolição já foi feita. Se João ganhar o recurso, a administração pública já demoliu. Não tem como voltar atrás, entendeu? Nesse caso é difícil. Nesse caso tem que ter efeito suspensivo. Por quê? Ela determinou a demolição. João, opa, quero recorrer e quero pedir efeito suspensivo à autoridade. De fato, eu vou dar efeito suspensivo aqui porque se a gente demolir é mais difícil para construir de novo. A autoridade dá efeito suspensivo, espera o julgamento do recurso. Quando o recurso for julgado, se for julgado improcedente e chegar a coisa julgada, chegar a 3 instâncias, aí beleza, ela vai lá e demole. Se o recurso for julgado procedente, ela não demoliu, não vai demolir, e aí João ganhou. Ficou claro? Então, em casos específicos em que houver justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação, a autoridade pode dar efeito suspensivo, mas é exceção, tá? É exceção. Interposto o recurso, o órgão competente para dele conhecer deverá intimar os demais interessados para que no prazo de 5 dias úteis apresentem alegações. Gente, esse artigo 62, ele fala das situações em que o processo tem vários interessados e não só um. Quando eu falo vários interessados, qualificados como partes de um processo. Então, se o processo só tem um interessado, só tem um administrado, então não precisa obedecer isso daqui. Agora, se o processo tem 2 ou mais interessados, quando um interessado recorre, o órgão competente deve intimar os demais interessados para que eles, dentro do prazo de 5 dias úteis, apresentem algum tipo de manifestação, alguma alegação. Então, eu tenho vários interessados no processo. Quando um deles decide recorrer, os outros não têm nada a ver com o recurso, mas os outros devem ser intimados para que dentro de 5 dias úteis possam dizer o que acham desse recurso, apresentar suas alegações. O artigo 63 diz que o recurso, gente, não será conhecido quando interposto, olha só. Existem situações, pessoal, que o recurso nem sobe para a autoridade superior. Lembra que eu te falei que eu tenho interessado, autoridade de primeiro grau e autoridade de segundo grau? Veja, o interessado, quando a autoridade de primeiro grau decide, ele encaminha o recurso através dessa própria autoridade de primeiro grau que proferiu a decisão.
e essa autoridade, se não reconsiderar dentro de 5 dias, manda para a autoridade superior. Tudo bem. Mas existem situações, pessoal, que o recurso tem algum problema que, por meio disto, ele nem sobe para o segundo grau. Por quê, professor? Porque chegou no primeiro grau e essa autoridade de primeiro grau ela não vai nem conhecer o recurso. O que é conhecer o recurso? É admitir que esse recurso seja julgado. Existem situações que ela nem conhece. Ó, esse recurso aqui não vai ser julgado por conta disso. Não será sequer conhecido por conta disso. Quais são os motivos para que um recurso não seja conhecido? Primeiro, fora do prazo. Ele tem um prazo de 10 dias, lembra? Ora, passaram-se 10 dias, o recurso não foi apresentado. Depois de, por exemplo, 15 dias, 20, 12, 13, depois de 10 dias, depois do prazo legal de 10 dias, o interessado maneja o recurso. Não pode mais. Não vai ser nem sequer analisado esse recurso. Não preencheu os critérios de admissibilidade. Perante órgão incompetente, o recurso é para ser dirigido à Secretaria de Administração. Mas aí, por exemplo, o interessado entregou o recurso na Secretaria de Educação. Não pode, foi perante órgão incompetente. É desconhecido, não vai ser conhecido. Por quem não seja legitimado. A gente viu agora há pouco, pessoal, quem são os legitimados para interpor recurso. Se o recurso for interposto por uma das pessoas que não estejam nesse rol, então esse recurso não vai ser sequer conhecido. Sequer conhecido. Após exaurida a esfera administrativa, nós vimos que o recurso ele pode tramitar por no máximo três instâncias. Passou da terceira instância, já era. Após a terceira instância julgar improcedente o recurso, você não pode mais recorrer. Se você tenta recorrer, a outra autoridade nem vai conhecer, porque já exauriu. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 2, será indicada ao recorrente a autoridade competente, sendo-lhe devolvido o prazo para recurso. Importante aqui, tá, gente? Vejam só. Ele está dizendo aqui que, olha, quando o recurso não for conhecido, porque esse recurso está sendo interposto perante órgão incompetente, a administração pública deve indicar ao interessado qual seria o órgão competente. Então, por exemplo, chegou lá um interessado na Secretaria de Educação, por exemplo. Aí a Secretaria de Educação diz, olha, aqui não. Esse recurso não é para ser encaminhado para cá, é para ser encaminhado... Aí ela tem que dizer, é para ser encaminhado para a Secretaria de Administração. Você vai no setor X, fala com fulano e apresenta esse recurso. Entendeu? Então, ela não vai conhecer quando for perante órgão competente, tudo bem, mas não pode também dizer assim, ó, não é aqui, pronto. Não pode ter essa má vontade tamanha, né? Ela vai dizer, olha, não é aqui, mas é perante órgão X. Vá lá, procure fulano e interpõe o recurso. Aí um ponto muito interessante que ele fala aqui, pessoal, é o seguinte, ele diz assim, ó, sendo-lhe devolvido o prazo para recurso. O que é que isso significa? Isso aqui significa, gente, que vamos supor, o interessado ele foi lá na Secretaria da Educação e quando ele foi lá, se passaram 3 dias depois que ele tomou ciência. 3 dias se passaram. Se 3 dias se passaram, ele ainda tinha quantos dias para recorrer? 7 dias restavam. 7 dias restantes. Beleza? Ele ainda tinha 7 dias. Beleza. Aí ele protocolou o recurso lá na Secretaria da Educação. Aí vamos supor, gente, que se passaram 20 dias. A Secretaria da Educação, depois de 20 dias que ele protocolou o recurso, a Secretaria veio dar um retorno dizendo que o órgão era incompetente. Aí nesse caso a lei diz, opa, no caso de órgão incompetente, esse órgão deve indicar ao recorrente a autoridade competente e deve devolver o prazo de recurso. Como assim devolver o prazo de recurso? Ora, nesse caso que eu falei para você, o camarada depois de 3 dias interpôs o recurso. Depois de 20 dias é que a Secretaria de Educação analisou e disse que não era órgão competente. Mas depois de 20 dias, o recorrente já perdeu aquele prazo de 10 dias que ele tinha. Já tinham se passado 3, ele só tinha 7 restando. Se passou 20 dias, ele já perdeu os 7 dias de prazo que ele tinha. Mas a lei diz, olha, devolve o prazo de recurso. Ou seja, devolver o prazo de recurso quer dizer que o órgão incompetente vai dizer assim, meu amigo, é o seguinte, mesmo que se passaram 20 dias, 30, 40, não importa. Ela diz assim, amigo, é o seguinte, ó,
O órgão competente não é educação, é a Secretaria de Administração. O que é que você vai fazer? Você vai lá falar com fulano. Aí você vai dizer, mas eu não tenho mais prazo, acabou, você demorou muito para me responder. Aí ele vai dizer assim, não se preocupe. Ele vai dizer assim, não se preocupe, eu vou devolver o prazo que você tinha. O prazo que você tinha, quando você protocolou aqui o recurso, vai ser devolvido para você. Então, o prazo que ele tinha era quantos dias? 7 dias. O prazo que ele tinha, gente, no momento que ele protocolou o recurso, vai ser devolvido para ele. Ou seja, se ele tinha ainda 7 dias restantes no momento que ele protocolou o recurso, ele vai ter novamente esse prazo de 7 dias e aí ele vai recorrer para o órgão certo. Tudo bem? Tranquilo? O não conhecimento do recurso não impede a administração de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida a preclusão. Importante isso aqui, gente. Vamos lá. A gente está vendo que dentro dessas 4 hipóteses, o recurso não vai ser conhecido. Mas vamos supor que o recurso foi oferecido fora do prazo. O recorrente foi lá, recorreu, aí a autoridade disse, olha, não vai ser conhecido o recurso porque o prazo acabou, beleza. Mas ainda assim, gente, isso não impede que a autoridade reveja sua decisão de ofício em virtude do princípio da autotutela. Então, meus amigos, o que vai acontecer aqui é o seguinte. Ela pode, porque o recurso foi interposto porque quem não era legitimado, após exaurida a esfera administrativa, perante órgão incompetente, fora do prazo, não importa. O recurso não foi conhecido por algum desses motivos, mas ainda assim, a autoridade, vamos supor, o recurso foi interposto fora do prazo. A autoridade diz, olha, fora do prazo, devolve aí para você, não foi conhecido. Mas a autoridade depois pensa assim, fala, caramba, embora aquele recurso tenha sido interposto fora do prazo, mas ele fazia total sentido. Realmente as razões que ele apresentou ali fazem total sentido e ele tem razão. Eu vou mudar a decisão aqui. Em virtude da autotutela, gente. Então, mesmo que o recurso não seja conhecido, a autoridade ela pode rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida a preclusão, que é o prazo que ela tem para anular os atos que a gente já viu. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Quero ver um ponto muito importante com você aqui. Deixa eu ver só como é que está o nosso tempo. Vejam só. Para a aula não ficar muito longa, nós vamos encerrar nossa aula por aqui. Estamos a quase 28 minutos de aula. Vamos encerrando nossa aula por aqui. Na próxima aula a gente conclui a recurso e revisão de processo. Se você ficou com qualquer dúvida do que a gente conversou, vai lá no Instagram, mande sua dúvida e assim que possível eu te dou um retorno. Combinado? Valeu, forte abraço, eu te aguardo na próxima aula.